E já estamos de volta com o Temperando o Papo. Continuamos com a doutora Maria Faiocchi, ela que é advogada, especialista em direito previdenciário. E a gente estava falando aqui sobre o auxílio-doença. Doutora, para as pessoas que ligaram a televisão, agora vamos repetir as mudanças que ocorreram? Do auxílio-doença. Isso, do auxílio-doença. O auxílio-doença, antes, né, se os 15 primeiros dias a empresa arca com o custo desse trabalhador doente, do 16º dia em diante, esse custo é transferido para a Previdência Social, que paga o auxílio-doença, né, durante todo o período que a pessoa está ali acamada, enferma ou impedida de trabalhar. Com essa nova mudança, a primeira coisa que aconteceu é que agora, os 30 primeiros dias, um mês, fica sob a responsabilidade da empresa. E a gente estava até falando, a pessoa, dane-se, tudo bem no INSS que paga, mas meu patrão paga. Só que a gente tem que entender que patrão e empregado tem que ter uma relação de cumplicidade. Um não existe sem o outro. Né? A empresa não existe sem o empregado e o empregado também não tem condições de ser um pai de família, de arcar com suas contas, sem o trabalho que ele tem na empresa. E a gente deve levar em conta que isso, onerando mais a folha da empresa, porque a empresa vai ter que ficar pagando um funcionário doente, vai ter que colocar repondo, então ela vai ter duas despesas para poder manter a mesma condição de trabalho. Então as empresas vão começar a ser mais oneradas, pode gerar mais demissões. Já são tantos impostos, exatamente, né? Mais uma oneração, é complicado. Né? Então, assim, a gente já vem aí de uma leva de demissões. Essa nova regra pode também gerar mais demissões. Um outro problema, que eu acho que é o pior, mudou também o cálculo do auxílio-doença, né? Como vai ser agora? Eles vão fazer o cálculo com uma média dos últimos 12 meses de contribuição. Então, eu vou te dar um exemplo. Sim. O trabalhador, 20 anos... pagando o teto da Previdência, o máximo, sempre gastando lá seu dinheiro, por um motivo ou outro, no último ano ele precisou entrar num emprego com salário mais baixo, ou ele foi demitido, começou a pagar o carnê do INSS sobre um salário mais baixo, e o que vai interferir? Isso no último ano, Isso no último ano. Tá. O INSS vai pegar apenas o último ano de salário e esquecer todo aquele passado dele. É isso que vai acontecer. Tá, ele vai pegar o último, mas e todos os anos que ele... Anteriores, esquece. Então, vamos dar um exemplo de uma pessoa que trabalhou 20 anos pagando o teto da Previdência Social. Ou vamos até arredondar, R$4.000. Pagou uma média de R$4.000 durante 20 anos. Só que aí foi demitida, é crise e tal. Para não ficar sem contribuir, para não atrasar a aposentadoria, o que ela faz? Começa a pagar o carnezinho com base no salário mínimo, que hoje é R$788. Né? Na hora, se ele precisar do auxílio-doença, ele vai ganhar um salário mínimo. Vai esquecer todos os 20 anos que ele pagou sobre 4 mil. Então, é sobre 4 mil. Quanto dá em média, doutora, para a gente saber? A média dos valores de salário mínimo, isso. O teto já passou dos R$4.600. Sim, aí a pessoa contribuiria com quanto, em média? 20% desse valor. Então, é caro para o trabalhador. Então, às vezes, você pensa, um trabalhador que foi demitido... Doutora, mas não uma faca de dois gumes? Por exemplo, eu já estou pensando aqui... contrário. Aí eu já te dou a resposta rapidinho. Que eles vão ter, com certeza, um propósito para não te dar um teto. Se você, por exemplo... Vamos explicar, então, para o pessoal que está em casa, Se você é o contrário, você sempre pagou o mínimo e no último ano você aumentou para o máximo, aí a regra inverte. Aí eles vão fazer a média para baixar. Eles vão fazer um cálculo que seja mais vantajoso para a Previdência, não para o trabalhador. Sempre para a Previdência. Sempre para a Previdência. Já pensando nisso que você falou, então, e o contrário? A pessoa paga o mínimo a vida inteira, chega no último ano, paga o teto. Esquece, não dá para fazer isso, porque aí eles vão optar pelo cálculo antigo, que é de valor menor. Então, assim, realmente, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, não tem mais como. A única esperança é que isso aí seja revogado. Né, que a oposição, né, os deputados, entrem com uma medida para tentar cancelar isso, porque realmente isso vai trazer um prejuízo muito grande para o trabalhador. Vai trazer economia para a presidência? Vai, né? Da República, para o governo federal? Vai, mas para o trabalhor vai ser 1000 vezes pior. Eu fico indignada realmente, pena que a eleição só ocorre daqui a alguns 4 anos quase, né? Então, e o problema todo disso, que é assim, a desculpa vamos desonerar, vamos economizar e também vamos caçar os fraudadores.
as pessoas que entram na Previdência Social para conseguir... Por que eles não caçam as pessoas que estão envolvidas nos escândalos, em tantos escândalos, petrolões, né? Mensalões e tudo mais. Ali do governo. Então, né, eu acho que né? se focasse nisso, a economia seria muito maior do que o que vão economizar com o dinheiro do trabalhador e com o direito do trabalhador. Dinheiro ali suado, né, de pessoas que batalham, que ganham dificilmente a vida. Com certeza a economia seria maior, tu concorda? Sem dúvida. Se focasse lá onde está realmente o problema, onde estão os maiores fraudadores do Brasil não são os trabalhadores, gente, não são os beneficiários da Previdência. Os maiores fraudadores do Brasil estão em Brasília, né? Como a gente sabe, isso aqui a gente não está acusando ninguém, a gente não está falando algo que não seja verdade. Isso sai no jornal todo dia, sai na televisão todo dia. Então, deveria ser feita a reforma lá, não com o direito do trabalhor. Isso sem contar um aumento de salário absurdo, que é acima da inflação. A gente nem falou nisso, né, doutor? Não, é uma vergonha, né? Tá vendo uma piada. Gente, a gente está aqui para informar, né, infelizmente. O que muda no abono salarial? Outro absurdo, né? Porque assim, o que o abono, né, do PIS para trabalhador de baixa renda? Aquele trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, né, e trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada, ele tem direito a receber ali o rendimentozinho, aquele abono, né, do PIS. E isso era de grande importância para o trabalhador brasileiro, porque era um dinheirinho extra. Num momento, por exemplo, de um desemprego, alguma coisa, era uma graninha a mais. Era um abono, né? Um abono. Sim. O que aconteceu? O governo falou, não, tá muito fácil. Tá ganhando dinheiro muito fácil, trabalhador. Vamos mudar. Mudou. Né? Agora, não adianta você ficar com 30 dias registrado. Você tem que ficar 6 meses com o registro em carteira para ter direito a esse abono. Só que aí eu pergunto para você, para todo mundo que está em casa, com esse desemprego terrível que está tendo, né, com essa crise, quem vai conseguir se manter no emprego às vezes por 6 meses? Né? A gente teve aí... Tantas empresas falindo, né, exato. doutora? Final de ano, né? Final de ano que tem contratação nas empresas. Muitas por causa contratações. O pessoal não está absorvendo essas pessoas, né? Eu falei, gente, mas é uma lógica tão burra. Eu vou dar um exemplo. Eu parei de contar no meu bairro, né? No entorno ali do meu bairro. Até começo de dezembro eu tinha contado 32 comércios fechados. Fechados. Coisas assim com 30 anos de funcionamento. 30, aí quando eu cheguei já conseguiu uma estabilidade mesmo assim? Exato. Fechou. Quando cheguei na marca dos 32 eu parei de contar, porque eu comecei a ficar chateada e preocupada. Coisas antigas, comércios antigos que geravam muito emprego, né? E agora, aí o desempregado, o que ele faz? Ele vai atrás do seguro-desemprego, ele vai atrás do abono do PIS, e agora não tem mais nada disso, né? Seria um direito, né? Fica difícil. Então, assim, é preocupante, né? Está sinalizando realmente uma crise grande. A sinalização também é de que muitas pessoas que vão precisar aí do seguro-desemprego ou do auxílio-doença vão começar a ingressar na justiça, entrar com ações para conseguir receber esses direitos. Então, pode gerar um caos, porque isso também vai fazer com que? Vai fazer com que a justiça tenha que trabalhar mais, talvez contratar mais funcionários, ou se não tem como contratar porque está em contenção de despesa, nossa justiça que já é morosa vai ficar mais lenta ainda. Então, isso é a pontinha do iceberg, né? É a mesma coisa, aquelas coisas de desenho animado, quando você joga uma bolinha de neve lá em cima do penhasco e ela vai virando uma bolona que quando chega lá na base da montanha já destruiu tudo. E é mais ou menos isso que vai acontecer, né? Pequenas mudanças em direitos fundamentais vão gerar um problema, assim, muito maior. Muito maior mesmo. Doutora. Doutora, o que a gente pode fazer? De repente, ir às redes sociais, fazer protestos, sair às ruas, para que, de repente, essa medida não... Foi uma medida provisória, assinada pela nossa presidente. E, assim, para que isso não ganhe força e não... se torne lei, depois a medida provisória vira lei? Isso, ela vira lei. O que acontece? Hoje em dia, o instrumento de protesto está muito manipulado também. Isso a gente observa pela própria internet. Se você faz uma crítica, por exemplo,
num Facebook do Planalto ou da própria presidente ou de algum político que está defendendo essas mudanças, automaticamente você é atacado por 1000 pessoas, não sei se são pagas ou não, que tem aquela coisa dos MAVs, né, pessoas que são pagas para poder, viu, né? doutora? Então, assim, o ideal é ir na fonte. Qual é a fonte? Hoje a gente tem o site do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, aonde você pode entrar e você tem acesso ao e-mail e telefone de todos os deputados, de todos os senadores. O que eu indico para as pessoas que estão indignadas? Mandar e-mail, em massa. Manda e-mail, reclama. Pede, olha, votei em você, principalmente em quem você votou. É mais legal ainda você fazer verdade. Isso. Votei em você, estou indignado. Né? Subtraíram o meu direito, tiraram aquilo que me dava uma certa garantia, um conforto, uma segurança. E agora? Estou cobrando de você para que você vá lá e faça alguma coisa para que isso daí não se perpetue. Então, assim, um dos instrumentos é esse. Países desenvolvidos, países de pessoas inteligentes, elas fazem isso, cobram mesmo, tá? Manifestações, passeatas, eu sou a favor. Só que eu não sou a favor, por exemplo, essa quebradeira toda que acontece aqui em São Paulo, que, no meu ponto de vista, eu acho que é manipulado, eu acho que tem outros interesses, claro, né? sempre, Porque né, se já tem o passe livre, não precisa, então, ir lá reclamar, né? Porque se é estudante que quer passe livre, já conseguiu o que queria. Então, é muito estranho. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ser mais civilizadas e começar a cobrar. Muitas pessoas não se lembram mais nem quem votou. Verdade? Né? Muito comum. Você pergunta para mim, mas quem que você votou? Aí sabe que eu não lembro. Nossa, esqueci. Eu 30 acho que dias, foi... tem um pouco mais de... Gente, a eleição foi em outubro, poucos meses. Tem gente que já não lembra mais em quem votou. Então, assim, cobrar, né? Não lembra quem votou, manda e-mail para todos, reclama para todos. Sim. Mas alguma coisa a gente realmente tem que fazer. Repete o site para a gente mandar o e-mail, doutora. O site, você pode entrar no site do Senado, né? Que é o senado.gov.br. Ou da Câmara dos Deputados também, câmaradosdeputados.gov.br. Ficou com dúvida, gente? Joga no Google. Nossa, é uma beleza. Verdade. Você coloca lá, Senado Federal, Câmara dos Deputados, que aí você vai automaticamente ser redirecionado e lá você vai ter acesso ao telefone e e-mail de cada pessoa que foi eleita pelo povo brasileiro e que tem o dever de lutar contra isso, né? Doutora Maria Faiocchi, foi excepcional obrigada. a sua entrevista, Obrigada. Muito esclarecedora, viu? A gente que agradece aqui porque você só fez o serviço de utilidade pública, obrigada. de informar e opinar também, assim, porque é maravilhoso. Eu acho que é o dever, né? Todo mundo tem que fazer isso. A mente das pessoas, realmente. Obrigada, viu? Agradeço. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, você não sai daí não que eu te espero, é rapidinho, viu? Não sai daí não.